Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou falar sobre dívidas e de que forma, obviamente observando aqui os passos relacionados com a lei da atração, de que forma é que você deve agir em termos energéticos, ou seja, em termos de pensamentos, palavras e ações, para começar a ver-se livre da dívida, ok? No episódio da semana passada, eu falava sobre uma determinada circunstância onde a lei da atração funcionava ao contrário. E foi a partir de um exemplo que eu dei nesse vídeo, onde eu falava sobre a dívida, e que para nós conseguirmos usar a lei da atração de forma correta, devíamos estar focados não na dívida, que era algo que nós queríamos afastar, mas sim em prosperidade financeira, ou seja, o oposto da dívida. Muitas pessoas entraram em contacto comigo e me perguntavam: Luís, como é que eu posso fazer para me livrar da dívida, além de ter uma mudança no meu foco? E aquilo, meus amigos, que eu acredito que é fundamental quando nós utilizamos a lei da atração é nós pensarmos naquilo que origina os pensamentos de escassez. Quando nós falamos na palavra dívida, imediatamente aquilo que nos vem à mente, ou aquilo que é a primeira reação, é uma reação de escassez. Ou seja, nós devemos alguma coisa a alguém. Então, aí há ausência de capital. E havendo a ausência de capital, nós aqui estamos num processo de escassez. Ou seja, a dívida é a falta de alguma coisa. Ok? Mas para que nós consigamos alterar a nossa vibração, é muito importante pensarmos precisamente nesta questão da origem dessa dívida. Porque muitas vezes a dívida pode ser algo extremamente positivo na nossa vida. Ou se nós decidirmos ver a dívida como algo positivo, nós ganhamos também a capacidade de rapidamente alterar as nossas vibrações. Ou seja, de começar a emanar energia positiva. E aí começar a atrair também pessoas e circunstâncias que vão possibilitar que tenhamos maior prosperidade financeira para começarmos a afastar essa dívida da nossa vida. Então vamos utilizar um exemplo muito comum, um pouco por todo o mundo, que é a casa própria. Ou seja, o financiamento bancário para a aquisição de um imóvel. Quase todas as famílias, isto pela impossibilidade de pagarem um imóvel a pronto pagamento ou à vista, não é? Pedem um financiamento ao banco de 10, 15, 20 ou 30 anos. Okay? E é dessa forma que elas conseguem adquirir o imóvel onde normalmente habitam. Então nós temos aqui que pensar precisamente nesta questão da origem. Eu desejo adquirir um determinado imóvel e o banco é nada mais nada menos do que a ferramenta que me possibilita manifestar esse meu desejo. Caso contrário, eu não teria capital suficiente para poder comprar esse imóvel. Então aqui o banco vai-me possibilitar ou dar-me o usufruto de algo que eu desejava atrair para a minha vida. Então o banco aqui não é o vilão, mas sim alguém que facilitou a manifestação do meu desejo. Então quando chega aquele momento em que a dívida se torna desconfortável, normalmente isso está associado a algum problema que acontece na nossa vida e que nós não temos capacidade para pagar aquela prestação ou aquela parcela mensal. Porque, meus amigos, se nós tivermos dinheiro para pagar esse montante que nós pedimos emprestado ao banco, não há problema nenhum com a dívida. Nós sabemos que é um valor que nós devemos a alguém e por aí é que surge o nome dívida, ou seja, de nós devermos, mas essa dívida não nos incomoda minimamente. Ela incomoda-nos apenas a partir do ponto em que nós não conseguimos cumprir com essas obrigações financeiras que temos perante o banco, ou seja, a entidade financiadora. Mas nós aqui podemos pensar de uma maneira diferente e é aqui que está talvez o truque ou o segredo para nós começarmos a ver as coisas como de facto elas são. Se não fosse esse banco, se não fosse esse montante que me foi emprestado, eu não conseguiria usufruir da manifestação do meu desejo. Então, quando chega a altura em que eu não consigo pagar, eu tenho que me lembrar que aquilo foi a realização de um sonho e as ligações ou os telefonemas que eu recebo do banco a cobrar-me pelos montantes em atraso, o banco não está a fazer nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Ou seja, eu sou devedor, eu devo um valor ao banco e o banco está apenas a cobrar aquilo que é dele. Entendem? Portanto, se eu me agarrar ao facto de que a manifestação daquele imóvel na minha vida só aconteceu porque existiu o financiamento, a dívida aqui perde muito do seu significado negativo.
Então eu tenho que me agarrar a essa capacidade que o banco me deu para eu poder usufruir e ter um teto onde morar todos os dias, e a partir daí eu começo a dissolver o pensamento de escassez e começo a voltar-me para a abundância, porque na verdade eu estou a usufruir desse imóvel. E a partir do momento em que as minhas vibrações começam a alterar, eu começo também a emanar um determinado tipo de energia diferente. E então aí eu começo a atrair pessoas e circunstâncias que vão fomentar a criação de oportunidades para gerar maior rendimento financeiro e dessa forma conseguir pagar aquilo que é o meu compromisso perante o banco. Isto aplica-se em relação a tudo o que vocês possam imaginar. A mesma coisa em relação a um carro. Eu faço o financiamento de um carro e se deixo de pagar esse financiamento, obviamente que a empresa responsável por esse valor ou pelo adiantamento desse valor vai-me começar a ligar a cobrar, não é? Mas eu tenho que me lembrar que a manifestação desse carro na minha vida só existiu devido a esse financiamento. Então, meus amigos, aquilo que eu acho, isto de uma forma extremamente simples. Este vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto do que o normal. Eu acredito que, de facto, nós vermos a dívida apenas como uma ferramenta de uma manifestação de algo que nós já estamos a usufruir na nossa vida, pode fazer toda a diferença. Porque, mais uma vez, a forma como nós vemos as coisas é que vai alterar aquilo que é a nossa vibração. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós falamos e a maneira como nós agimos. Então, se eu tiver consciência de que a dívida nada mais é do que uma ferramenta que me possibilitou manifestar algo na minha vida, eu consigo dissolver esse pensamento. E você diz-me assim, Luís, mas não é porque eu mudo este pensamento que eu consigo ter dinheiro para pagar as prestações ou as parcelas ao banco ou à financeira, não é? Tudo bem, eu concordo consigo. Não é isso que num primeiro momento vai permitir que você pague as suas dívidas ou que pague esse valor que é o seu compromisso perante essa entidade. Porém, ao mudar a sua vibração, você muda também o teor dos seus pensamentos e começa a ficar mais voltado para a solução do problema. Ou seja, encontrar formas criativas de conseguir oferir ou ter maior rendimento ao fim do mês e dessa forma conseguir cobrir com essas despesas. Então, eu penso que esta é uma maneira muito simples, isto conjugado com aquilo que eu tenho vindo a partilhar no canal nas últimas semanas, eu penso que isso pode fazer toda a diferença. Então, pensar na dívida sob uma perspectiva negativa vai nos alinhar com escassez. Mas se nós virmos a dívida como uma ferramenta de manifestação de algo que nós já temos na nossa vida, nós conseguimos entrar em alinhamento de prosperidade. E aí, obviamente, começar a procurar soluções para esse problema. Então este vídeo vem complementar aquilo que eu falei a semana passada. Aquilo que nós devemos estar focados é sempre nos aspectos positivos, mesmo das coisas que aparentemente são negativas. E eu acredito, e isto já aconteceu também comigo, que pensar desta maneira, ver as dívidas desta maneira, pode de facto fazer toda a diferença. E agora eu pergunto, de que forma é que ver uma dívida como uma ferramenta de manifestação de algo que você já usufruiu na sua vida ajudou a mudar a carga ou a vibração dos seus pensamentos? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje. E não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.